Boa noite a todos. Vamos iniciar o terceiro episódio do Equinocast, o podcast que a Liga Portuguesa de Trote e Galope está a desenvolver neste ano de 2024. Hoje temos aqui três ilustres convidados com muita experiência no mundo dos cavalos e também nas corridas de cavalos em Portugal, que nos vem falar um bocadinho da sua longa experiência ao redor deste mundo dos cavalos e queremos direcionar muito isto também, este podcast, para a parte da formação, formação de pessoas e jovens envolvidos com os cavalos, com o mundo todo dos cavalos, mas também com os cavalos de corrida. À minha direita tem aqui o Ricardo Duarte, que é natural da Maia e é monitor de equitação do Centro Equestre da Maia. Tem também o Ismael Mendes, que é natural de Guimarães e é monitor de equitação do Centro Equestre de Loureiro Velho, daqui de Guimarães. E também o José Carlos Mendes, que é natural de Matosinhos e é monitor de equitação da Sherazade Equitação. Bem-vindos a este podcast. Vamos então ter aqui mais uma conversa aberta com estes convidados, para falarmos aqui muito de cavalos, para falarmos muito também de corridas de cavalos, para falarmos muito também da formação para os jovens e para as pessoas que querem estar ligadas com este mundo e com este desporto e com os cavalos, que são um animal espetacular. Eu começava, se calhar, pelo mais velho, não é? Começava aqui pelo mais velho, pelo mais experiente, para ouvirmos aqui um bocadinho aquilo que é a sua experiência, como é que o José Carlos Mendes inicia aqui o seu contacto com os cavalos. É por aí que vamos começar, né? Aquela aproximação que tem com este animal. O que é que o trouxe ao mundo dos cavalos e também ao mundo das corridas de cavalos? Quem me traz ao mundo dos cavalos foi meu pai. Portanto, tinha cavalos em casa, trabalho, obviamente, e que me facilitou, pronto, ter cavalos. Pronto, e a partir daí foi a evolução. Da Carlos também tinham cavalos de trabalho relacionado com a agricultura, Com a tinham agricultura, terrenos agrícolas, mas era precisamente. mais para relacionado até com alguma questão mais equina, ou com uma produção agrícola, de gado. De gado, de gado. Só que tínhamos sempre cavalos, portanto, sempre a ligação. Estamos a falar mais ou menos de que ano? Falar dos anos Primeiras 70. Portanto, eu sou de 67, portanto, estive ligado logo quase à nascença, não é? A cavalos e pronto, e depois foi essa evolução. E depois começa a ter contacto com os cavalos de trabalho, não é? E depois desperta-lhe algum interesse diferente para... Como é que surge aqui depois a parte de entrar mais no mundo da profissionalização até, não é? Estamos a falar aqui de uma atividade profissional que tenho hoje, não é? É monitor de equitação. Como é que consegue, como é que depois vai de uma coisa é nós sermos miúdos, não é? E estamos ali, temos cavalos em casa e brincamos com eles, não é? E até trabalhamos com eles, mas depois começamos a entrar para um mundo diferente, que é um mundo mais profissional. Como é que isso acontece? Como é que acontece esse contacto? Começo, primeiro porque havia as corridas das festas, portanto, daí o meu início... 1970 já... Sim, precisamente. Já havia tudo o que fosse festas, havia corridas de cavalos. Não havia em pista... Mais cavalos de trabalhos, não é? Precisamente, não havia, obviamente, uma linha de... Não havia cavalos cruzados, portanto, eram os cavalos que... Depois é que foi havendo qualidade, houve a procura cada vez mais das pessoas, o interesse, e começou a aparecer as pistas pequenas, obviamente, mas a haver cavalos com mais qualidade, até a evolução de hoje. Que é o meu contacto mais com as corridas, e até que começam com essas corridas de festas numa fase inicial, estavam mais aqui ao redor de Guimarães. Em Matosinhos também já havia essa tradição, era normal. Matosinhos, todos os anos fazia, nas festas do Senhor de Matosinhos, havia a corrida em Matosinhos. Portanto, todos os anos havia as corridas. Isso para mim é uma novidade. Havia. Não sabia. Era A corrida Senhor de Matosinhos. Senhor de Matosinhos. Portanto, que era junto à Igreja Matriz, portanto, de Matosinhos, num antigo campo de futebol do Leixões, uma área muito pequenina, portanto, e havia as corridas depois em toda a envolvência, na Maia, portanto, já pertencente ali no Araújo, portanto, havia vários locais que havia corridas de cavalos. E à festa. Entretanto, já percebemos, não é, que o contacto nasce, não é, do contacto que tinha com os animais que tinha em casa. O Ismael é uma situação do género ou começa de outra forma? Aparece de outra forma?
Não, eu por acaso é completamente diferente. Infelizmente os meus pais já não os têm entre mim ou entre nós, não tinham cavalos. Nós éramos caseiros, uma pessoa que tinha cavalos, que sempre teve cavalos, que era da Casa Sezim. Meus pais, nós nascemos numa quinta da Casa Sezim, e então com os meus 9 anos aparece o Centro Hípico Sezim. 8, 9 anos por aí. E então, já não existe hoje. Já não existe hoje, infelizmente. E então eu estava a tentar fazer a 4ª classe, andei para aí 3 anos na 4ª classe para fazer a 4ª classe, e em vez de ir para a escola ia para os cavalos. Fugia para o Centro Hípico Sezim, e creio que até já lá conheço já o Zé Carlos Mendes, já na parte dos saltos. E a minha vida é um bocado diferente. Meus pais não gostavam, então tenho a curiosidade. No primeiro ano, quando saí, fui para trabalhar para Sezim. É uma história gira, para lá vigiar ovelhas de manhã das 8 à 1 e depois vou para o Centro Hípico de tarde. Estamos a falar com 10, 12 anos? Com 10 para 11 anos. Eu saí da escola, fui trabalhar para Sezim, inclusive que ainda hoje a neta sou de Sezim, tem cavalos e é casada com um grande amigo nosso, com o Marco Freimel, que era os avós da Inês Gerba. E então eu vou para o Centro Hípico, então comecei lá a trabalhar, como os meus pais não gostavam de cavalos, achavam que aquilo não era vida e achavam que aquilo não fazia sentido, até porque havia na altura famílias de lá que estavam lá à frente daquilo, que os meus pais não achavam que não eram as pessoas mais corretas para estar lá, e então não queria que eu seguisse aquele caminho, mas eu de facto queria cavalos. Já havia lá alguém que desse aulas, que fizesse... Sim, já o Centro Hípico já funcionava com aulas. Até conheço lá também o Zé Carlos Germano e o pai dele, o Santos, o Ginho Santos, irmãos do Francisco Santos, conheço lá essas pessoas todas a trabalhar. E então depois ali aos 12 anos para 13, passado 2 anos, trabalhei para ter algum tempo, depois ia trabalhar para a quinta para Sezim, trabalhei no Centro Hípico ali sucessivamente, mas eu só queria cavalos. Portanto, o meu irmão mandava-me no trator buscar qualquer coisa, e quando desse por ela tinha que me buscar os cavalos, porque eu só queria... Não sei se aqui é a realidade. Mas já montava-se. Já montava. Eu, ao fim de semana, muito ao domingo, esse que era conhecido por Ginho Santos, e é conhecido por Ginho Santos, para me deixar dar uma volta a cavalo, punha-me a fazer 40 camas. Era para no fim montar uma égua chamada Eide, que correu nas corridas. Sim. Uma Eide e uma outra égua que não recordo o nome. E nessa altura conheço uns amigos que é hoje é sócio do Sono Baixo, que é o Sr. Domingos. Tem nome castíssimo, agora não lembro o nome dele, que tem uma égua de corridas, e nós começamos a treinar, levamos umas corridas e corro em Creixemil numa corrida que houve lá de Estaca e Vira. Mas desmontavas também em corrida? Também montei em corrida. Corri algumas corridas, uma égua chamada Andorinha, e corri nessa corrida em Creixemil de Estaca e Vira. O Sérgio também conheço daí de ver correr aí, e conheço aí o primeiro percurso. Entretanto, há um concurso, um internacional lá, um concurso enorme, com 300 cavalos, e conheço o João Mota. Já sei esse concurso também. E então conheço lá o João Mota, e o João Mota chegou ali na quinta-feira com um caminhão da Volvo azul, com um trailer, uma coisa espantosa, fenomenal. Cavalos topo de gama, mas uma pessoa... coração mesmo, no nível que ele estava na altura, nem parecia uma pessoa tão acessível como eram os grandes cavaleiros na altura. Estamos a falar de um cavaleiro que foi campeão de Portugal vários anos, representou a seleção, não sei se ele chegou a ser campeão da Europa, mas fez vários campeonatos da Europa, e então eu andei o fim de semana todo com ele. Achei ele piada, e ele também, e ele paga-me um almoço no sábado, paga-me um almoço no domingo, eu ajudei-o, e no domingo à noite ele me assim, quer ir para Matosinhos comigo? Isso nem é tarde nem é cedo, siga. Pega boa casa. Você 12 anos? Estava nos 13 anos, 13 para 14. Eu fazia concurso que se não me recordo, foi fins de agosto, princípio de setembro. Eu fazia 13 anos ou 14, não me recordo muito bem a memória, nessa altura, em outubro. E então, boa casa, não digo nada a ninguém, porque se a minha mãe ela não deixava ir, portanto estava fora de questão isso. Então, boa casa, e pegam 2 calças, 2 camisolas e um casaco, e vou no caminhão para Matosinhos. E eles arranjaram-me lá, fizemos lá um quarto, uma coisa muito bem feita. Agora se disse, ao pé tu estavas no pátio do Marcos Pinto, e eu estava ao pé da casa de banho, naquela... Sim. Umas condições, só que o sonho começou ali. Só que na terça-feira acabou o sonho, porque a minha mãe, a minha mãe não conduzia, o meu irmão pega na minha mãe e vamos lá buscar. Só que o vício era tanto, e eu naquela noite fugi e fui a pé de Nespreira, Guimarães, para Matosinhos.
De manhã estava lá para trabalhar outra vez, o João, como era uma pessoa direita, disse, pá, não pode ser, os teus pais não te deixam. Não, a minha mãe já deixou nada. Essa aqui é a realidade, não deixou nada. Então, entretanto, o meu irmão, que já trabalhava em Sesimbra, e o João Mota, na altura, namorava com a Inês Gerda, que era neta, sou todo Sesimbra, que eram caseiros dos meus pais. Os meus pais eram caseiros deles, os senhorios dos meus pais. Então, o João Mota vai ter com a Inês, a dona Gugas, a mãe da Inês Gerda, vem ter com os meus pais, opá, é isso que ele quer, deixa-o lá ficar, está bem, não sei o que mais. E pronto, fico lá o percurso até aos 18 anos, até ir para a tropa. Não é bem até aos 18 anos, um ano antes regresso a Guimarães, porque o seu todo sozinho tinha-me dito, quando eu acabasse a tropa e fosse tirar o curso, que podia, e ia ficar à frente do Centro Sozinho. E assim fui para a tropa, e depois vim, tomei conta do Centro Sozinho até 2000. E aí sempre com o vício dos cavalos de corrida acompanhei muito o Palavra. Antes de chegarmos aos cavalos de corrida, também para fazermos esta parte mais introdutória, né, de como é que é o primeiro contacto dos cavalos, também queria ouvir um bocadinho do Ricardo, né? O Ricardo também já anda há muitos anos nisto, né? Também, Sim. como é que começa isto, Ricardo? Isto começa muito pela tradição das corridas de cavalos na Maia. Mas então tu é um percurso diferente, tu vais logo lançado para as corridas. Eu entrei logo nas corridas com 9 anos, havia a tradição da corridas de Santo António, Fiz. muitos anos, Sempre. e ainda hoje corrida- existe ainda- essa corrida. Ainda hoje vamos ter no dia 7 de Abril é a corrida de Santo António, exatamente, dia 7 de Abril temos a corrida de Santo António, não é? Na Maia. no Hipódromo Municipal da Maia, e começa aí o sonho. Tu és Tinha- ali, moras ali próximo do hipódromo, Moro a 300 metros do hipódromo. e aí já era aí que se faziam as corridas. Não, inicialmente faziam nos campos perto, 500 metros ali daquela zona onde existe hoje o hipódromo, e havia a tradição das corridas, e então eu muito cedo, 8 anos, 9 anos, ia ver as corridas, e então tinha ali um vizinho, que era o Adelino Gomes, que teve sempre, ainda hoje está ligado às corridas, que tinha ali um centro hípico, que tinha cavalos de corrida. E então um dos sonhos era envergar pelos cavalos, não era pelas corridas, era pelos cavalos. E, inicialmente ia ver as corridas e depois comecei a frequentar a casa desse senhor, do Sr. Adelino Gomes, e comecei a ligar-me aos cavalos e a tratar dos cavalos, e andei lá, assim, a minha vida praticamente no início. E quando é que surge a altura de envergar-se para a formação, para a escola? Pronto, é assim, o Adelino Já Gomes, mais tarde? o Adelino Gomes tinha cavalos de corrida e eu acompanhava nas corridas, sempre. Ajudava nos treinos, diariamente, a tratar dos cavalos, fazer camas, durante muitos anos. Mas ele tinha algum treinador específico para as Tinha corridas o de irmão que era o Pedro Gomes, que também correu, e a partir daí... Também foi equitador. E ainda Sim, é não- equitador, não não, sei, não está a sei. exercer, Perdi mas o ainda é, rastro, mas ainda é equitador, mas mas não também tinha dado aulas como nós. não está a exercer, e dava aulas de obstáculos também. Entretanto, começa a acompanhar, começa, entre aspas, a ser uma peça fundamental naquela casa, a ajudar a treinar os cavalos de corrida, a montar os cavalos nos treinos, e a montar também nos obstáculos, com o Pedro Gomes. Mas chegaste a montar nas corridas? Cheguei a montar, mas já é muito tarde. A primeira corrida que eu faço nas corridas é em Ourense, numa brincadeira com um jockey que eu tinha. Chegou lá e era a primeira vez que ia correr. Mas montaste em Ourense numa corrida oficial do Sim, Campeonato Espanhol? montei no Campeonato Espanhol. Foi a primeira vez que eu montei na vida. Depois, a posterior, Primeira e única. não foi. Depois corri em Passos de Ferreira naquela naquela corrida, pista improvisada, naquela sim, pista sim. improvisada, Ao pé 3 onde ou é agora 4 um vezes. bocado grande. Exatamente. Mas isso não foi há não muitos fiz anos. carreira de jockey. Não, Não foi há foi, muitos não foi há anos. muitos Eu anos. lembro-me Tu dessa aí já corrida te passo. lembras. Eu Já lembro-me te da lembras corrida dele passo correr nos em treinos, Ourense? exatamente. Temos aqui 3 Dele não me vertentes. lembro da correr em Ourense. Se calhar estava a correr e eu não Corri em conhecia Ourense. isso. Corre um cavalo Não, no... No trote, deve ser. Isto foi quando? corri Isto no foi trote e no galope. quando? Foi em que ano? Com a Isto foi em que Atalan, ano? uma égua chamada Atalan, que era de um dos senhores também da Maia, que era a família Pinheiro, que tem um jockey, como é que ele se chamava? Não, que Sim, sim. está lá, Mas foi em que ano isso? sei lá, Tinhas 90 e qualquer coisa.
Ganhava Não. Terá que ser 2000 e tal. Não, 2000, não, Olha que não, tu já tinhas pai de os anos 2000, mais ou menos. Sim, 2000, por aí. 99, 90, 2000. 90 e muitos, os 2000. Mas temos aqui três entradas no mundo dos cavalos completamente diferentes. Não é? Mas O José Carlos vem mais pela vertente dos cavalos de trabalho, não é? De casa. O Ismael mais já pela parte dos cavalos de equitação, não é? E depois passa para a vertente das corridas. Tu vais direto às corridas. Mas o José Carlos também foi jockey. Fui jockey. Ou... Portanto, eu fiz essas corridas como falei, portanto, que era corridas de festas. Montava primeiro nessas corridas não oficiais, não era? Era o que havia na altura, não é? Precisamente, não havia assim, Havia mais no nada. Sul. Nem havia os Não porções havia, ingleses. no Sul não havia. Havia em Lisboa, na Quinta da Marinha, já havia corridas. Não, na Quinta da Marinha, eu fui a ir antes da Quinta da Marinha à Quinta das Cegonhas. Exatamente. Eu vou à Quinta das Cegonhas, do Norte, primeiro, a ir lá correr. Fui eu. Como é que era a dimensão dessas corridas na altura? Já estávamos no Grande patamar... impacto, muito bom. Grande nível. E então Quinta da Marinha. Havia Foi isso que eu controle de peso, sonhei na já para os altura que jockeys. ia ser algo assim em Portugal já de raiz. Só que depois as coisas pararam Pensou, novamente. pronto, agora estou no mundo certo. As corridas vão-me mandar para outra dimensão. Foi esse o seu sentimento? Achava que era... Sim. Isto há- E espero ver cá em Portugal que as corridas venham a concluir o meu sonho, que eu agora não, obviamente que já não para ser jockey, mas que haja corridas em Portugal como eu sempre sonhei. Por curiosidade, não estava a que peso na altura? 55, 56. Eu em 95 pesava 56 quilos. Foi o último ano que eu corri. Foi um ano que eu não queria mais corridas e voltei Não, e fiz. recentemente tiveste um cavalo de corrida. Mas não eu a correr. Está bem, Mas- mas mas eu também há- tenho e não corro. Não. Além não. de ser jockey, temos aqui também já foi proprietário de cavalos de corrida. Há pouco, sim. Eu e um amigo. Era Quadramentos e Sacoto. É Ferloma. E foi mais ferroma. Sim, recordo-me também. Sim. Foi Sim, mais sim, ferroma. Lá fora de Espanha também. Foi, Não é? foi. Recente. Chegou até lá, 2015, 2016. Não, mais tarde, não. 2000, o último, nós vendemos a égua em 2000, fins de 2019. 2017, corres o 17, 18, 19, foi, tivemos 3 anos que fosse. Esse ali a fazer uma temporada em Sevilha. Sevilha, com sim, então. Sevilha, Joaquim, fez assim. São Sebastián, Exatamente. fez a primeira em Madrid, fez São Lucas e chegou a correr aqui na Maia também. Não teve com o André Val, a cego, na preparação? Não, André Val, não. Teve com o Joaquim na Mael. Foi com Sim. o Joaquim Oliveira. foi com o Joaquim. E há aqui alguma hipótese de voltar a ter novamente cavalos de corrida? Possivelmente. Agora, depois deste convite, Possivelmente. é quase impossível. Vamos ver. Vamos juntar Que os é um três. sonho, não é? Vamos juntar os três. Eu embarguei Vamos para a lá. área clássica e os obstáculos, como estava, mas o meu sonho foi sempre corridas. Para mim, corridas era só que tive que Como ficar. é que faz a transição depois para a parte da monitorização, de ser monitor? Eu aos 7 anos comecei na equitação clássica, portanto, consideramos os obstáculos, que fui para Lessa, ao Centro Olímpico do Porto de Matosinhos, que foi lá que eu tive aulas com o mestre Baltazar, e daí o afastamento mais ou menos, aliás, eu estive ligado aos obstáculos e corria também, portanto havia ali um equilíbrio, conseguia fazer as duas, só que depois fiquei para os obstáculos, como disse, porque realmente as corridas em Portugal não estavam a funcionar, e como o meu sonho era ser profissional, fiquei nos obstáculos. Questão de sobrevivência, não é? Claro. E se trabalhou sempre Sempre cavalos, sim, toda mas a minha mesmo, vida. sempre no mesmo centro equestre, ou há aqui alguma... Não, a zona sim, sempre sobre Matosinhos, até aqui Famalicão, portanto na monta aqui os cavalos também em Famalicão, mas sempre nesta área. O Ismael também foi jockey? Eu tive cavalos de corrida quando pude mais tarde, porque na altura gostava de ter sido jockey e acho que não tive grande oportunidade também de poder fazer várias questões, mas uma coisa que me fez ter cavalos de corrida mais tarde, quando tinha as condições, porque continuo a achar, estava na altura que eu conhecia amigos meus que tinham um cavalo de corrida, no meio de 4 paredes, e treinavam uma estrada de terra batida, e eu achava, como já gostava de cavalos e como já vinha da parte dos saltos, E com percebias outras bem a condições, dinâmica, percebia não é? que aquilo não era condições para ser. Então mais tarde, depois da tropa, depois de começar no Loureiro Velho, em 2009, comprei um primeiro cavalo com um amigo meu.
Funcionou, não corria nada, e depois comprámos um segundo cavalo. Como é que se chamava esse primeiro cavalo? O primeiro cavalo Recordas-te? chamava-se Bambi. Bambi. Ah, E depois compro um cavalo ao Gaspar, Got to Me, finais do ano, Já é mais recente, estamos a falar de 2005. 2009, 2009. 2010, por aí. eu recordo-me bem. 2008, 2009. 2008, Isso. 2009. por aí. Não me esqueço disso, que eu tinha uma égua na altura e houve aquela corrida De veteranos. de veteranos ali no Loureiro Velho. Pá, Mas E e eu- os Melos montou? e ganhou. Montou. Eu não fui Em convidado Niega ficou em segundo. para fazer Pá, a corrida de veteranos. eu vou dizer, Chegaram a falar, eu não estava cá, eu acho que foi assim mas, qualquer mas coisa. eu não ia Era- dizer, podia te pedir desculpa, não preciso, porque eu cheguei-te a ligar para tu vires montar essa corrida. Precisamente. Agora-se disso. Sim, sim, sim. Foi E no depois- primeiro e o Sr. Fernando Ferreira em Eu segundo. no primeiro, Pois, o mas Ferreira não- Ferreira em não segundo e o Paulo Abrão E em o Palavra em terceiro. mas depois disso, eu sempre gostei de Porçangos. Melhor, hoje tenho outra vida, tenho a escola, tenho os miúdos, mas se me perguntas onde é os melhores momentos, é nos Porçangos. Isto não tenho dúvidas nenhumas que os cavalos de corrida é uma coisa que me fascinava. Depois cheguei a um ponto que achava que tinha condições para ter uma equipa. Comprei o Got to Me. Inicialmente não era para mim, era para um cliente meu. Esse meu cliente depois, entretanto, desapareceu. Eu castrei o cavalo, comecei a trabalhar e nesse ano foi imbatível. Foi imbatível. As primeiras 9 corridas ganhou-as todas, até que eu corro nele e ganho também. Portanto, era o cavalo mesmo que era bom. E ganhou muitas coisas. Esse cavalo no Centro Equestre, lá em nossa casa, ganhava-las todas. Eu ganhava várias na Maia. Era muito bom cavalo. Para tu ganhares tinha que ser bom. Não é? Pois é, estou a dizer, não eram jogos que eram bons, era cavalo. Não, mas de facto o cavalo na altura Sim, destacava-se pela qualidade. Era um cavalo lazão, não é? Era um cavalo lazão diferente desta branca. E um cavalo muito bonito e fazia metros altos, galopava muito bem. E eu, como sempre, achava que os cavalos de corrida, e hoje acho que os cavalos de corrida têm que ser bem tratados e para melhores condições, ia ter uma quadra com muitos cavalos bons a correr. Ali 4, 5 anos. Sim, eu lembro-me bem do Eu Yes lembro- Gold. Sim, mas antes o antes Yes, disso. tive o Krillin, tive o Got Sim. to Me, tive o Magic Day, tive vários cavalos e outros que passaram lá porque eu fazia os testes e não valia a pena para eles a correr. também. Sim, depois de Nova Glitter mais tarde, mas ali de 2008 a 2015, 2016 tenho um registro sem dúvida, um muito bom registro. O Helder na altura Sim. já acompanhava, mas de facto os cavalos... Acompanhávamos todos, não é? Não, o Helder acompanhava por acaso, o Helder era uma pessoa e o irmão... Íamos muitas vezes a Guimarães, encontrávamos muitas vezes. E ele ia lá às vezes ao centro de às 9 da noite, ou 10 ou 11, Certo. e eu estava de volta dos Porçangos. Não é como é hoje. Tal e qual. Comentávamos muito isso. O irmão, como é que era possível? A gente, não é? Não era Nós todos conhecemos o mundo das coisas de cavalos e como é que se processava antigamente as corridas e nessa altura eu e o meu irmão tínhamos alguma parecença na forma de tratar se calhar dos cavalos que ele tem, apesar de só termos um, ele tinha bastantes, mas a dedicação, o trabalho, o acompanhamento que ele fazia naquela altura já era um bocadinho acima do normal. Acima da média. Sim, Acima sim. da Muito, média. muito tempo passado à beira dos cavalos. Não era só o treinamento do dia a dia, havia muitas horas. Podemos considerar investidas. que eventualmente as pessoas que têm uma maior envolvência na área formativa e na parte com a escola de equitação e terão uma maneira de trabalhar diferente também nos Porçangos ingleses, trazem alguma desse conhecimento para o mundo dos cavalos de corrida? Eu acho que isso é uma boa pergunta que tu fazes, porque na minha opinião, ainda hoje, antes de se ir para uma corrida, ganhá-la ou perdê-la, e discutir no fim se ganha ou se perde, se é apertado ou se não é apertado, a formação inicial para que olhar para um cavalo, como tu olhas na tua profissão, o Helder na dele, e nós os três hoje na mesma disciplina, mas em situações diferentes, cada um no seu segmento de dia-a-dia, é importante olhar para um cavalo e dizer assim: o rapaz que tu treina, o rapaz que faz o passo, trote e galope na pista, ou no aquecimento, não deixa de ser um moço de quadra, faz o trabalho dele e vai à vida dele. Depois há tudo um resto que eu acho Muito importante. que eu fazia como ninguém faz. Faz hoje o Joaquim da Maial faz isso também muito bem, o Helder e o Bruno na altura que eram escolas a correr, agora tem empregados para isso, mas na altura que eles eram empregados deles mesmos, faziam muito melhor que o que fazem agora a pagar, mas que ninguém tenha dúvidas disso. Eu ganhei muitas corridas
porque eu pegava às 5 da manhã, seguia os treinos todos, mas o pessoal estava comigo, a minha equipa de trabalho, às 7 ou 8 da noite, ia ver o futebol, ia ver a telenovela, ou ia para a zona, e eu vinha para lá trabalhar. Eu tenho uma história engraçada, que acho que o Helder seguiu, que é uma corrida na aguçadora, também só depois para lá, passar aqui a palavra aos meus colegas, que é, vou correr à aguçadora e faço primeiro e segundo. Chego a Guimarães, na segunda-feira, e as voltarianas é na semana seguinte, em nossa casa. E os cavalos saíram do caminhão, joelhos, não andavam. Tinham sido ferradas naquela semana, coisa que eu nunca faço. Coisa que eu nunca faço, sou contra que se faça. Um cavalo deve ser ferrado no mínimo 10 dias antes de uma competição, ou de um treino forte. Mas por alguma razão, meteu-se ali 3, 4 corridas seguidas, os cavalos foram ferrados naquela semana. Vou à aguçadora, eu corro normalmente. Eu acabei por ganhar na mesma, fazer a primeira e a segunda. Então, chego a casa, tiro os cavalos do caminhão, não andavam. E o pessoal todo contente foi festejar, foram jantar, e eu fui jantar com eles. E no fim, o meu filho, o Helder, que hoje, creio que já está a trabalhar comigo, vai seguir um bocado as minhas pisadas, que eu tenho orgulho disso, e outra minha filha também. Disse ao Helder, vamos ao centro hípico. Então chego lá, os cavalos tinham os cascos, os dois, o Yes e a Glitter. Os meus 2 melhores trunfos. Corrida em casa, voltarianas, não tinha perdido nenhuma, não era aquela que eu queria perder, na por cima sabia que ia ser o ano quando vinham os chamados campeões da liga correr lá todos. Então passamos a noite toda, eu e o meu filho, a pôr água fria, cascos, secávamos e punhamos sulfato com vinho ou vinagre. Isto, segunda à noite, sábado, até o dia a sexta à noite, sábado de manhã, liga ao ferrador, passa aqui para meter ferradoras aos 2 cavalos nas mãos. Meteu 2 cravos em cada ferradora, e o Carlos Miguel, na altura que estava lá a treinar comigo, também o sucesso que tive, infelizmente ele se calhar não vai ver esta história porque está num sítio onde não havia de estar, ou se está, lá sabe, na vida dele, também tinha muito mérito na minha equipa, era um rapaz que trabalhava muito, era um rapaz que fazia aquilo que eu queria e gostava daquilo. E então no sábado de manhã disse-lhe, vais montar os cavalos, vais andar ali na pista, nas vinhas, nós temos lá aquelas vinhas ao lado da pista, andar 1 hora ali e assim vais à pista dar 2 voltinhas com cada cavalo. E os cavalos já melhoram um bocadinho, mas não comeram, um cavalo por sangue, mínima coisa, muito mais magros, não sei o quê. Então, posso dizer que aqueles 8 dias, nas corridas, para mim, em 8 dias eu consegui dormir 10 horas. Não conseguia dormir. Não tenho dúvida. Tinha um gosto naquilo, e o Helder na altura recorda-se disso. Eu recordo-me Deixa só acabar a história, só para dizer. E conclusão, corremos, o recorde da pista no Loureiro Velho era 1,39. Era de um senhor cavalo chamado River Muciu. Starting gate no mesmo sítio e o pau da meta no mesmo sítio. Corre, na altura, passa para primeiro, creio que é um cavalo do Zé da Pisca. Um cavalo pequenino que chegou a ser do AS Maia. Pillside, exatamente. Corre, passa para primeiro. Faz 1,38,99. O recorde de um senhor cavalo. Eu já tinha ganho lá muitas vezes, tudo acima de 39. Como é que vamos ganhar esta corrida? E corre a seguir, corre vários cavalos e corre uma égua na altura que era muito rápida, que era da quadra do Metafor, a Gominola, e passa para primeiro. Faz 1,38. Baixo, por ali. Sim, eu me recordo também melhor certo, mas lembro-me dessa prova. E então, festa, claro, e no lugar deles fazia a festa também, porque era quase impossível bater aquele tempo. Então corre o Yes, vamos falar ali, ali mete-se muita gente, mas aquela corrida tinha mesmo muita gente, e corre o Yes. E eu estou a contar esta história também porque foi das poucas corridas, ou a pouca corrida que o meu pai foi ver. O meu pai não ligava muito a isso. E essa foi ver, esteve lá a corrida toda a vez, sentado lá em cima, por cima da placa, esteve lá a assistir, e corre o Yes, faz 1,38,00. Passa para primeiro. Também tive a sorte de sorteio, um dia de calor enorme. Sim. A pista para o fim também começou a ficar melhor um bocadinho, se calhar, ou não. E falta-me correr a Glitter. Portanto, corre mais uma manga e eu corri a Glitter. E a Glitter faz 1,37,00. Está registado. É um dos momentos que eu olho para trás e que vejo que, de facto, os porções ingleses e as corridas vale a pena todo o sacrifício que nós temos. Sim, é um momento reconfortante, né, que tens ali naquela hora. Né? E depois o maior momento de confortação foi eu poder oferecer a taça do primeiro lugar ao meu pai. Uma coisa que
só foi possível com Não alguém explica, a ajudar e como não tem explicação. Eu acho que aquilo, e também tivemos a sorte. Sim, tivemos a sorte também de tudo correr bem, mas É o que eu costumo dizer muitas vezes, que quando nós falamos, todos nós, né, somos ligados às corridas de cavalos, e quando explicamos a alguém que não é do seio o que é isto das corridas de cavalos, ninguém entende. Isto não se Eu explica. passo aos meus alunos de obstáculos, deviam conhecer bem o que é um por-sangue, para sentirem o que é ensina-nos um muito. cavalo. Concordo. A minha filha Concordo monta uma plenamente. por-sangue, ainda vinha falar, a égua da minha filha. Ela foi minha, uma lazã? Complete. Não. Aí já não é aquela que tinha, É como é que chegou a ser minha também, uma papéis lazã. fenomenais, corredores. Ok. Complete. E então, Pensei que tinhas aquela lazã que... com uma origem. Eu até costumo, Passar o que é trabalhar com eu até costumo dizer, está tranquilo. 100%. que muitas vezes Sem costumo dúvida. dizer- Um porção Vocês estão- não, eu estão estou completamente de acordo. Um porção ensina-nos muita coisa. Eu não comecei logo a trabalhar com porceiros. Eu comecei a ter, foi quando comecei a ter cavalos rápidos, por sangue. Os cruzados, que era brutal. Vasco Brutal Ramírez, mesmo, que era era um uma cavalo. das seleções. Então quando comecei a ter, comecei a não correr corridas mais pequeninas, os cavalos não conseguiam. E Diz o um hipódromo laçado tem que ter a enorme, dimensão. Não conseguia. Disse, pronto, ok. Eu até costumo dizer que os jockeys Agora, o e as sangue. pessoas ligadas às corridas deviam passar algum tempo nos obstáculos, e os obstáculos deviam passar algum tempo com cavalos de corrida. Mas eu tenho mal. Era muito isso que eu queria. Abranger o conhecimento era isso e que eu queria a chegar, forma não é? como trabalhar com cavalos. Porque os cavalos de obstáculos têm um temperamento, os cavalos de corridas têm outro. Porque nós temos uma questão Sim, que é cavalo de uma cultural, finura. né, que é cultural, que é nossa, que é um bocadinho muito assim. Nós muitas vezes achamos que não precisamos que ninguém nos ensine nada. Que nós aprendemos tudo, sabemos tudo. Infelizmente. Mas eu sinto isso, eu sinto o que o Ricardo está a dizer. Eu não estou tão dentro do mundo da equitação e dos cavalos de saltos e de trabalho, mas sinto que no mundo das corridas nós precisamos de formar mais pessoas e as pessoas terem mais formação ao nível daquilo que é o bem-estar animal, o tratamento do cavalo. Eu concordo plenamente contigo e acho que, de facto, mesmo em Portugal, mas no mundo inteiro, e nós na nossa formação, compete-nos a nós, responsáveis pelos centros hípicos e responsáveis pelas aulas, primeiro fazer a formação, e a formação começa sempre de baixo para cima. Muitas das vezes não é a realidade. Não é a Sim, realidade. sobretudo nesta nossa modalidade. Não, em toda. Eu digo isto, tenho miúdos que vão saltar. Inclusive hoje, até engraçado, tem uma senhora que ganhou a prova de 1,10 m a miúda, e eu disse à mãe assim: fogo, a cara de quem ganha não é quem perde. Essa é a grande realidade. E o grande problema, Daniel, nas corridas, é a formação que as pessoas não têm para ter um cavalo sequer. Não tenho as dúvidas. E isso é que é um grande problema hoje nas coisas atual e antigamente. Quando falam, e certas pessoas, eu até posso estar errado, e se estiver errado peço desculpa. Há pessoas que tiveram cavalos de corrida que para mim não são um exemplo, porque elas nem com ele sabiam andar à mão, pegavam na bengala e andavam com a bengala no ar. Hoje as pessoas que estão ligadas aos cavalos, aos jockeys, vocês de direção, têm esse problema grave, que é a formação das pessoas. Sim, é muito mais difícil explicar uma coisa do que depois ser isso que acontece. E esse é o intuito de vocês estarem cá hoje e partilharem um pouco esta... Não sei se concordam comigo, mas de Sim, facto isso é um não, grande problema. Eu acho que as pessoas, não sei se pode, antes de comprar um cavalo, têm que primeiro saber o que é um cavalo. Passar por aquilo que nós passamos. Ou perguntar a alguém, passar isso, as pessoas não Perguntar querem um no cavalo. cheiro, compram um Eu perguntar acho cavalo. que nós José temos Carlos, que enverdar num perguntar no caminho de ter mais pessoas como vocês associadas ao mundo das corridas e ter mais profissionais da atividade e do mundo dos cavalos, para que as pessoas que... Hoje nós temos uma grande dificuldade, que é o facto de podermos ter mais proprietários e até poder haver mais pessoas que têm interesse em ser proprietários e primeiro não têm em quem entregar os seus cavalos ao cuidado, não é? Há poucos profissionais da modalidade que
possam ter formação necessária, capacidade necessária para tratar de um cavalo de corrida, e não só o tratamento, mas também o seguimento da carreira que o cavalo tem que ter. Tu podes tirar toda a formação, tu podes ser o melhor engenheiro de jardinagem, mas se depois não souberes, no mínimo, comunicares com os teus colaboradores que é que vão pôr as plantas, é que vão cortar a relva, é que vão ver se a árvore está bem ou mal, pode ser a maior formação do mundo, mas há uma coisa que tu não compras, é o conhecimento. Certo, o gosto. Mas o conhecimento adquire-se também com a formação e com a experiência. Mas eu hoje sinto que há estas duas lacunas grandes, que é a dificuldade das pessoas poderem encontrar uma pessoa que cuide dos seus cavalos, e o segundo ponto, que é haver um espaço físico para poder pôr lá os cavalos e poder fazer uma preparação e um treino adequado àquilo que são as corridas de cavalos. Estamos com esta limitação, não é? E eventualmente é um trabalho que a Liga vai ter que fazer em parceria com muitas pessoas, não é? E com pessoas como vocês, que é criarmos aqui mecanismos de podermos abrir, vocês poderem abrir as vossas portas para receber pessoas da atividade das corridas, para formarmos mais gente e termos aqui mais capacidade de podermos ter mais proprietários e mais cavalos, mas vai haver aqui sempre o problema do espaço físico. Onde é que vamos pôr estas pessoas a trabalhar? Nós vamos formar pessoas, onde é que as vamos pôr a trabalhar? E onde é que nós podemos pôr mais cavalos de corrida? E hoje, o que eu conheço, os centros de treino que têm alguma capacidade até para ter cavalos a treinar estão lotados, não é? Há aqui um esforço que tem que ser feito a nível das entidades governamentais e camarárias para criarmos estas infraestruturas, mas vocês serão pessoas que terão aqui uma importância relevante para ajudarmos depois a formar mais pessoas, não é? E era isso que... Por isso é que vocês também estão cá, não é? Porque temos que vos dar a conhecer o trabalho que vocês fazem no back-office, no mundo dos cavalos, na preparação de novas pessoas, o encaminhamento que podem também até fazer, né, para pessoas que não têm qualquer ligação às corridas, o encaminhamento para o conhecimento sobre as corridas de cavalos é importante também, e entendemos que vocês têm aqui um papel muito importante. Né? Mas isso já fazemos diariamente. Eu pessoalmente, o Ismael também, e o Zé Carlos também, uma pessoa que gosta de corridas, tenta explicar, incutir, porque assim, no fundo aquilo... Costumas aliciar os teus clientes a enverdar pelo mundo das corridas de cavalos, a ter cavalos de corrida? Eu costumo, então, eu costumo vender sonhos. Eu costumo vender sonhos, então eu tenho várias pessoas ligadas às corridas neste momento, do trote e do galope, alguns, que fui eu que os incuti. O Frederico começou comigo no trote atrelado, o Rui Pinheiro, 2 campeões de grandes prémios de Portugal começaram comigo. Tu também já estiveste nessa modalidade? Eu também já estive, e também posso dar a luz. Que regresse em breve. Também eu vi para aí uns ruídos que os Ismael Mendes ia tentar envergar por essa modalidade. Não é ruídos, melhor, eu era para ter um cavalo a correr já em Celurico, não o comprei porque, até te mandei, portanto, sabes, estás a par disso, não o comprei porque entretanto o proprietário do dono dele achou que eu tinha que correr pelo menos mais 2 meses, e tive a hipótese de comprar outro cavalo que até ganhou em Celurico, e esse cavalo podia ter sido meu. E por acaso é uma coisa que eu ao contrário do Ricardo, não vendo sonhos, eu trabalho para concretizar sonhos, é um bocado é um bocado diferente, por isso, porque ele é negociação de cavalos, eu não. É só por isso, ele vende sonhos porque ele vende cavalos e eu não é por isso. Mas eu por acaso na minha escola não tenho, ninguém percebe muito bem também por achar que se calhar agora tenho um cavalo a treinar com o Gaspar e se calhar agora irá correr se calhar em São Martinho, agora na próxima corrida da Liga, ou irá correr fora, ainda não sei muito bem qual é a gestão dele, e se calhar vou ter gosto, a minha ideia de ter esse cavalo, e espero ter alguma sorte, é também levar alguns clientes que fora disso não são clientes, são meus amigos, pessoas com outro poder económico e financeiro que eu não tenho, eu falo por mim, que mais tarde podem investir nisto, e isso é um facto que eu nunca perdendo o foco, que a minha escola é parte fundamental para que nós consigamos também ter um à parte. Não temos lá um treinador a treinar, ter um à parte, ter um treinador. Nós precisamos disto. Nós precisamos de que venham mais proprietários para as corridas, trazer esses teus clientes e outros do género para envolvê-los nas corridas. Eu tenho uma multipropriedade, o Sidónio também tem uma multipropriedade. E eu também recentemente tinha uma que tinha 11 proprietários. Exatamente, exatamente. Aqui, sim. Exatamente. E, seja, inclusive,
a maioria era tudo mulheres. Exatamente. Proprietários de cavalos eu acho de que- obstáculos, compraram uma égua. Corridas. Mas Eu acho que concordo. esse Mas eu na acho que minha cada vez opinião, mais, esse é o futuro. cada vez Ou mais, seja, e é melhor, eu incentivo sempre. Eu sempre que posso incentivo uma multipropriedade. Porque é a melhor forma que nós temos para trazer mais pessoas à modalidade. Não, e diminuir também aquilo que é o risco do investimento de um porção inglês, né? Porque por vezes até é fácil de comprar. Comprar é fácil, é uma vez, vai e paga. Hoje em dia é muito fácil, porque hoje em dia os Mas cavalos são caros. manter é muito que caros poderá os ser cavalos. o maior problema. mas comprar é sempre a parte Sim, mas mais comprar, fácil. É compra-se, sempre mais sim, fácil. sim, sim. A manutenção Eu costumo dizer que há alguns cavalos que o dia mais feliz é no dia que a gente compra e no dia que a gente vende. Eu é quase sempre quando vendo. E passa um bocadinho por aí. Agora, Mas Ricardo, tu começaste lá com muito próximo das corridas e é aí que também nesse centro hípico que já existia lá na altura, na Meia, não é? Que tu também depois começas-te a formar como uma pessoa mais ligada ao mundo dos saltos. é assim, Quando é que tu começas a preparar para fazer, por exemplo, o primeiro exame de cela? depois as corridas, como eu sempre quis envergar pelos cavalos. Não tenho tradição de cavalos na minha família. E um bocadinho como o Ismael, fugia um bocadinho à escola para ir para os cavalos, não é? E como era ali ao lado, aproveitei e estava sempre lá nos cavalos, pronto. Depois foi desde os 8 anos. Tens uma história, não a contas, tens a história quando começas nos saltos, tens de contar essa história para nós percebermos também. Tens de começar a contar a história. Quando Não, mas aí ele já tinha tirado um curso, já tinha cela. Não. A atenção com as celas, e outra coisa que eu ouvi aqui, a atenção com as celas é uma história um bocado à parte das celas. Tem que explicar isso. Mas Conta a história aqui. Não, quero que o Ricardo conte a história, porque o Ricardo tem uma história. O Ricardo tem um percurso. Somos amigos há muitos anos. E ele cedo vai para uma casa onde cedo ficas carregado de cavalos. De cavalos, sim, Tens de contar no Luís Penha. No Luís Penha, sim. No Luís Penha. Depois ficas com uma coisa à tua responsabilidade Sim. com 18, 19 anos, 20, 21. 18 anos. Acho que é Ficaste a engraçado. tomar conta de um centro hípico nessa altura? Não, entretanto, há ali umas quesilhas e eu saio desse senhor que praticamente fui criado ali com cavalos e adquiri grande parte de conhecimento e tomo conta de um projeto ali perto, 2 km ali de Silva Escura, na Meia. Vou para outra freguesia perto. Entretanto, começo com 2 cavalos, que uma delas era a Adeli, uma égua muito conhecida que o Zé Carlos conhece, do tempo da pré-história das corridas, não é? Nos obstáculos. E com um cavalo, que era o lutador dos Vales, um Vasco Ramires, por só inglês também. E começa ali com aqueles 2 cavalos. Que é de onde vinha o Vasco Ramires. Ainda hoje estão ligados às corridas e ao mundo equestre, onde a Rita Ramires, filha do Dr. Vasco Ramires, é responsável pelas raças, secretária das raças seletas na Golgada. Sim. E os porsangues que havia de antes aqui a correr, chamados nossos porsangues, os porsangues eram Nascidos em Portugal. nascidos em Portugal. E atenção que há muitos porsangues ingleses, Vasco Ramires. Sim. Ainda Ele hoje. tinha umas origens. Ainda Bem, hoje. era uma coisa. Ainda hoje há Ele muitos tinha do que era Mas ele porsangues. fazia criação cá. Ele tinha do que era bom. Mas tinha garanhão. Por aqui. cento, Mas tinha aquilo- garanhões, tinha Temos de trazer cá um dia. só não Rita. tinha. Eu- Só não tinha quando era estive o agora poder recentemente com ela, ela económico, contou-me um pouco tudo dessa suficiente história. para ter os cavalos tão bem Eu acho que Para ter, não é aquilo infelizmente acabou por acabar se calhar, da pior forma, mas foi um grande criador e se hoje há porsangues em Portugal, se calhar assim, Mais os nacionais. não, nacionais. sim, os nacionais, claro, bem começa como cruzados, depois começa como Em no Ponte no Lima Vasco chegam a Ramires, correr lá cavalos muito muito Vasco esforçados. Ramires, e há cavalos que vêm de Vasco França e de Ramires. Inglaterra com Vasco Ramires, com essas origens Vasco Ramires. Ainda hoje é mais difícil arranjar, creio que já não sei se Sim, já estamos Não, em gerações assim. sim, podem ter aqui alguma sim, não coisa. sei, tu que estás mais ligado a essa era, não sei se não tinha compras algum Vasco, bem que lá Não há, já acabou. acabou o Vasco Ramires. Acabou. Sim, acabei por acabar. Eu já andei Já à vem do- procura. Já vai na quarta geração, Pois, ou já quinta, não- provavelmente já não vem nos começa a livros. não- Quando perco esse cavalo que nós estávamos a falar, Vasco Ramires, tento ir buscar alguns Vasco Aí Ramires acabou, sim. Aí e acabou. já não havia. Agora, se agora retomaram Mas a isso criação, Não. Eu estava a dizer que na criação, os porções ingleses, vieram porções ingleses de fora que tinham lá origens Vasco Ramires. sim. Vieram buscar a Portugal
para apurar por sangues ingleses, Vasco Ele tinha Ramires. qualidade. Ele tinha muita qualidade. Depois não teve maior Ele era sucesso um porque não super tinha. conhecedor do que era um por sangue, não é? Ele sabia as origens daquilo e depois podia cruzar, não é? Mas os cavalos tinham muita qualidade. Todos eles. Todos Para eles. tudo. Eu Todos lembro-me eles, eu sem lembro dúvida. eu Ele lembro era de um fã. concurso que vou fazer à Golgá, que cheguei lá com esse cavalo, o lutador dos balos, e ele disse: Para tudo, para charretes, para correr, para tudo. São os ingleses daqui. Os Vasco Ramires deram para tudo. Fizeram dressage, fizeram saltos, fizeram corridas, engatavam. Fizeram. E o neto, exatamente, e o neto, um dos netos dele, do Vasco Ramires, veio ter comigo e disse: "Tens o Vasco Ramires? Quem é que comprou?" E era uma criação de Vasco Ramires que havia aqui em Amares, no norte. Eles ficaram. E esse cavalo veio de lá. E eu na altura fui fazer 1,20 m a Golgá, não sei o quê. E ele estava lá a fazer também Saltava 1,20 m com outros cavalos. Sim, sim, dentro cavalos daquela- rapidíssimos, cavalos super rápidos. Ligeiros, muito Muito móveis, ligeirinhos. muita mobilidade. Sim. Mas, ó Ricardo, então depois passaste para outro. Ficaste lá com 2 cavalos. Fiquei com 2 cavalos. Supostamente disse que ia montar um centro hípico com a ajuda desse senhor que foi o mentor. O Luís Penha foi o mentor de eu me lançar nos obstáculos. Apoiou-me sempre, andei sempre nos obstáculos, ele acompanhou-me sempre. E fiz um percurso de 18 anos com ele. Na altura criei lá um centro hípico com 30 cavalos, 20 cavalos, 30 cavalos. Pronto. Já tinha alunos. Mas já tinha- davas aulas nessa Já. altura? Entretanto, faço as celas 4, vou fazer ajudante monitor já é a posterior. Não, ainda não foi nessa altura, fiz ajudante monitor. Entretanto, as coisas começaram a evoluir, eu queria mais, não podia crescer e dar o salto. Tive de dar o salto, fui convidado para ir para o Centro com esta meia.